19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. 3 homens foram presos suspeitos de serem mandantes da morte do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. O secretário da Segurança Pública disse que o crime foi motivado por vingança, pelo fato dos envolvidos terem sido presos por roubo a banco. Os presos chegaram escoltados pelos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Segundo a investigação, eles seriam os mandantes da execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. O crime foi em 15 de setembro do ano passado, em Praia Grande, Baixada Santista. Todos aqui são integrantes faccionados da organização criminosa conhecida como PCC. Todos já estiveram presos, penitenciária, Venceslau, as penitenciárias em que estão inúmeros outros integrantes do PCC, ladrões de banco envolvidos com crime contra o patrimônio, com organização criminosa, com tráfico de drogas e com lavagem de dinheiro. Então, todos esses hoje têm esse nível de atividade criminosa, eles chegaram nesse nível. Márcio Serapião de Oliveira, de 52 anos, conhecido como Velhote ou MC, é apontado como responsável pelo apoio estratégico e logístico da ação criminosa, incluindo imóveis usados como base e ocultação de provas. Fernanda Alberto Ribeiro Teixeira, de 48 anos, o Azul ou o Careca, segundo a investigação, teve papel central no planejamento e na coordenação do crime, atuando no chamado mando da execução. Já Manuel Alberto Ribeiro Teixeira, de 45 anos, o Manezinho, irmão de Fernando, teria sido o principal articulador operacional, auxiliando na fuga, fornecendo armas, carros e mantendo a ligação direta entre os executores. Todos eles se juntam aos outros 14 identificados na participação no caso. De acordo com a Polícia Civil, os 3 presos nesta terça-feira, suspeitos de mandar matar Rui Ferraz Fontes, se reuniram em março do ano passado em uma lanchonete em Mongaguá, no litoral paulista, para planejar a execução. Os possíveis mandantes convocaram outros 2 integrantes, também do PCC, para colocar o plano em prática. Segundo os investigadores, nesse encontro foram definidos a logística do crime, os imóveis de apoio, as rotas de fuga e também a forma de obtenção das armas. Talvez não tenha um mandante, né? Eu e alguém aí resolvemos que vamos mandar. Pode ter sido mesmo uma coisa ali, né, que eles fazem em conjunto, né, uma decisão desse grupo, que são todos da mesma linha de assaltante de banco, PCC. Então, pode ser que a gente feche aí como realmente eles que tiveram esse processo decisório, né? Então, ele está aqui, está toda hora aqui na Praia Grande, a gente já tem essa dívida, ele tem essa dívida, nós vamos pagar, cumprir essa promessa. Um quarto suspeito segue foragido. Pedro Luiz da Silva Moraes, de 54 anos, o Chacal, integrante da chamada Sintonia Restrita do PCC. Chacal é apontado como um dos responsáveis diretos pelo mando da execução. De acordo com a polícia, ele fugiu para a Bolívia no mesmo dia da morte do ex-delegado. A Polícia Federal e a Interpol já foram acionadas para tentar localizar o criminoso. Um 5º integrante também está foragido. Para a Secretaria de Segurança Pública, a motivação do crime foi uma vingança pela atuação de Rui Ferraz Fontes no combate ao crime organizado. Eu acho que teve uma reiteração dessa prisão de todos esses assaltantes de bancos. Todos eles tiveram contato direto com o Rui, que na época prendeu eles como roubo a banco, e ficou essa mágoa de execução ao Rui, dando uma resposta, uma vingança contra o Rui. A investigação tenta agora desvendar se houve uma ordem acima do que foi apurado até agora para determinar o assassinato de Rui Ferraz Fontes. O que está faltando na nossa concepção, a doutora Evaldo vai concordar, é essa última pecinha de quem foi a pessoa que pôs esse mecanismo todo para funcionar. Então, nós temos toda a logística do crime, da execução e muito perto daqueles que mandaram os executores. Talvez exista uma peça acima dessa, coisa que o Ministério Público nem acredita, mas a investigação vai dizer, com responsabilidade.
Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Ladrões invadem loja e furtam 12 motos em Santa Catarina. Em meio ao calorão, pacientes denunciam que 2 hospitais municipais do Rio de Janeiro estão com ar-condicionado quebrado. Ali o ar-condicionado 19 graus que não funciona, está 19 graus só de fake news. Sem criticar regime no Irã, Brasil lamenta mortes e diz que cabe aos iranianos decidir futuro. Primeira execução de manifestante desde o início dos protestos está marcada para amanhã. Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para que recurso do ex-presidente fosse analisado no plenário do STF. Ministro da Fazenda sai em defesa do Banco Central e diz que fraude bancária do Master pode ser a maior do Brasil. Lula escolhe Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça. Advogado chefiava departamento jurídico da Petrobras. Governo do Maranhão informa que menino encontrado nu não sofreu violência sexual. As outras 2 crianças seguem desaparecidas. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A execução de um policial militar encontrado morto na Grande São Paulo reacendeu o alerta sobre como opera à sombra da lei o chamado Tribunal do Crime. Um crime com requintes de crueldade. O corpo do PM Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, foi encontrado com a ajuda de cães farejadores, enterrado no meio do mato, em Embu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo, no último domingo, 4 dias depois do desaparecimento dele. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Fabrício foi identificado por meio de impressões digitais. Exames feitos pelo Instituto Médico Legal apontaram que o corpo do PM tinha sinais de tortura e traumatismo craniano. A investigação revelou que ele foi vítima do chamado Tribunal do Crime. 4 suspeitos foram presos. Segundo eles, o policial se desentendeu com um integrante da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, em um bar de uma comunidade dominada pela organização criminosa que ordenou a execução. Mas o que é o Tribunal do Crime? São instituições totalmente fora da lei, a par de longe de qualquer previsão legal e que aplicam penas completamente arbitrárias. Isso normalmente é associado a organizações criminosas, como, por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho. A comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, é considerada uma espécie de corte do chamado Tribunal do Crime, comandado pelo PCC. A maioria das execuções passa pela região, segundo a própria polícia. Muitas vezes são crimes muito bárbaros, são crimes que realmente assustam aquela comunidade justamente para levar esse recado. Olha, quem fizer esse tipo de conduta, essa mesma postura, vai ser repreendido de tal forma. Eles denunciam, né, acusam, julgam e executam uma pena que não existe no Brasil, que é a pena de morte. Nem em situação de guerra, em guerra declarada de um país contra o outro, isso é permitido. Na opinião de especialistas em direito, um tribunal do crime nada mais é que um grupo de extermínio. A dificuldade em combater essa estrutura está relacionada ao grande poder econômico e ao alto grau de armamento dessas organizações criminosas. O procurador de Justiça, aposentado com mais de 30 anos de atuação no Ministério Público de São Paulo, defende penas maiores, o combate à lavagem de dinheiro e uma resposta à morte do PM. Ele é um profissional do Estado, remunerado com o nosso imposto, não é? Então, assim, é uma afronta. O Estado tem que dar uma resposta forte, poderosa, levá-los a um tribunal de justiça legítimo.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que, nos últimos 2 anos, investiu mais de R$1,5 bilhão em ações contra o crime organizado. Uma quadrilha invadiu uma concessionária e fez um arrastão em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Ao todo, 12 motocicletas foram furtadas. A repórter Júlia Matos traz as informações ao vivo e direto do estado catarinense. Júlia, muito boa noite para você. Conta pra gente como é que tudo aconteceu e quanto tempo durou essa ação. Boa noite, César. Boa noite a todos que nos assistem. Essa ação foi muito rápida, César, menos de 3 minutos e foi flagrada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, 14 ladrões quebram o vidro da fachada com pedras e de maneira ágil entram na loja e sobem nas motos que já estavam com as chaves na ignição. O grupo era formado principalmente por adolescentes e a fuga não foi fácil. Alguns criminosos caíram dos veículos, outros ficaram emperrados ao sair da concessionária. 7 envolvidos foram detidos. Um deles ficou ferido ao tentar fugir e foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia na perna. Das 12 motocicletas roubadas, 10 já foram recuperadas. A polícia agora corre com as investigações para identificar aqueles que ainda não foram detidos pela polícia e recuperar, claro, as motocicletas. A gente segue por aqui acompanhando o caso. César? Obrigado pelas informações, Júlio. Uma ótima noite a você e a todo o público de Santa Catarina. A pergunta que fica é por que é que será que as chaves estavam nas ignições das motos, hein? O SBT Brasil vai mostrar agora como foi o resgate de um menino de 10 anos que passou 8 horas à deriva, sozinho em alto mar, a bordo de um caiaque. Preste atenção, Miguel passava férias com a família em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Acompanhado da família, ele foi então para a praia do Sudoeste, neste ponto aqui. Exatamente aqui foi onde cada um pegou um caiaque, até que o caiaque em que o Miguel estava foi levado pela correnteza. Ele não conseguiu voltar para a praia. 8 horas depois, Miguel conseguiu se aproximar da faixa de areia em Arraial do Cabo. Essa distância aqui é de aproximadamente, conforme você acompanha aqui no nosso mapa, de 12 quilômetros de distância. Ao avistar um bombeiro em um jet ski, o menino então pediu ajuda e foi retirado da água. Essas imagens que você está acompanhando no telhão, com a mulher de joelhos na praia, elas mostram o momento em que a mãe se emociona ao reencontrar o filho. Acompanhe todos os detalhes agora na reportagem. Abraços apertados e o alívio após um final de semana de angústia. Hoje a sensação é de alívio e gratidão, né? O sentimento é de felicidade. Miguel passava as férias com os tios em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O menino e os primos foram para a praia do Sudoeste andar de caiaque. Mas durante o passeio, ele foi levado pela correnteza. Cheguei no fundo que eu não estava conseguindo mais virar o caiaque. A correnteza foi me puxando. As buscas movimentaram toda a cidade. Além dos bombeiros, militares da Marinha e moradores também procuraram pela criança. O pai já havia perdido a esperança de encontrar o filho com vida. Eu confesso que eu achei que ia ser uma estatística ali, mais uma criança perdida na água, só encontrar no outro dia, sem vida, então encontrar ele com vida foi um milagre de Deus. Miguel desapareceu no final da tarde de sábado e só foi localizado na madrugada de domingo. Foram 8 horas à deriva. O menino foi encontrado pelos bombeiros a mais de 12 quilômetros da praia, onde havia sido visto pela última vez. Após o resgate, Miguel foi levado de ambulância para uma unidade de pronto atendimento, onde também recebeu carinho. O vento e a correnteza também já deram um susto em praticantes de stand-up paddle que foram assistir ao nascer do sol nas praias da Zona Sul do Rio. Em outubro do ano passado, um grupo de 40 pessoas foi arrastado por uma ventania no mar de Copacabana. O vento era tão forte que uma prancha usada por um dos praticantes quebrou. Já no mês de maio, 73 pessoas passaram pela mesma situação e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros na Praia do Leme. É fundamental, né, que as pessoas, quando forem realizar algum tipo de esporte, como caiaque, por exemplo,
Que a primeira coisa é observar as condições climáticas. A criança não estava usando colete salva-vidas e provavelmente não sabia nadar. E a gente sabe que esse desfecho poderia ser diferente. Um verdadeiro milagre. Agora preste atenção neste caso. Em Santa Catarina, um pescador foi resgatado no mar agarrado a uma porta de geladeira. Vamos acompanhar aqui no telão. De acordo com a polícia, veja, esse é o momento exato. De acordo com a polícia militar, a embarcação onde ele estava afundou. O homem de 35 anos passou a noite à deriva até ser localizado pelos bombeiros. O pescador recebeu atendimento médico e, apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde dele é estável. Hoje foi encontrado o corpo do Valmoci Bento, de 58 anos, que é pai do pescador e também estava na embarcação. Os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, precisam redobrar a atenção. Golpistas estão enviando mensagens falsas por e-mail, WhatsApp e sites fraudulentos com cobranças indevidas. Veja. 16, 17, 18. Sim, foram 18 tentativas de convencer a Aline, dona de uma e-commerce de produtos esotéricos, de que a empresa estaria irregular. A Aline é MEI, microempreendedora individual, o que a permite contribuir para a Previdência e pagar impostos de forma simplificada e mais em conta. Para um negócio ser MEI, o faturamento anual não pode ultrapassar R$ 81 mil. Às vezes falam que é sobre declaração, às vezes eles falam para cancelar o MEI e essa questão do valor fica meio velado. Infelizmente, é muito fácil cair. O e-mail é muito perfeito, tanto a escrita do corpo do e-mail quanto o endereço de e-mail, ele é muito perfeito. Com o seu João, que faz serviços elétricos e hidráulicos, a mensagem veio por WhatsApp. Veio uma mensagem que eu estava com o meu DAS irregular. E teria que acessar um site para poder regularizar. O senhor desconfiou? Desconfiei. Automaticamente eu tirei um print só para ter aqui a prova aqui e apaguei tudo. Fez bem, era golpe mesmo. O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que oferece assessoria 100% gratuita, tem recebido várias denúncias. Os golpistas agem em qualquer mês, mas é principalmente no final do ano, início do outro, portanto, como agora, que se vêem mais tentativas de fraude. O empreendedor, dono de um pequeno negócio sem estrutura contábil, jurídica, acaba se assustando com a comunicação de uma suposta pendência. É aí que mora o perigo. Informações de que o MEI vai ser desenquadrado, que ele vai sair da condição de MEI, que ele está devedor, que ele vai ter a empresa extinta. Então, ele recebe esse e-mail e, principalmente, se o MEI realmente está com algum débito, ele é induzido ao erro e clica numa mensagem que não é verdadeira. O Paulo, infelizmente, caiu. Ele produz conteúdo digital para empresas. No golpe, diziam que ele precisava quitar um débito. O link que eles enviam, que você acaba clicando, ele convence muito. Ele tem o logo do governo, o logo das taxas, enfim. Ele maqueia inteiramente o designer para você acreditar. Infelizmente, eu acreditei. Depois de fazer 2 pagamentos, é que ele encontrou os sinais de fraude, como o nome do destinatário do dinheiro. O primeiro resultado que apareceu foi que essa empresa ela foi criada o ano passado e que ela pertence, na verdade, que a localização dela é Brasília. O telefone que consta nesse perfil é internacional, é um número internacional. O governo não envia e-mails ou mensagens informando sobre débitos ou pendências de documentação. O próprio empreendedor é que deve acessar o site da Receita e consultar na área destinada ao MEI. Tendo dificuldade em acessar, em saber se essa informação é verídica, a gente orienta que procure o Sebrae, que venha com seus documentos, para que realmente verifique-se a veracidade. Porque nós fazemos esse levantamento dos últimos 5 anos. Todo cuidado é pouco e, na dúvida, peça ajuda. O SBT Brasil fala agora das praias lotadas neste verão. Com o aumento de fluxo de turistas, crescem também os conflitos, muitas vezes provocados por som alto, consumo de álcool e até mesmo disputa por espaço. No litoral paulista, o policiamento foi reforçado para evitar agressões e até mortes.
O verão chegou com altas temperaturas e as praias ficam assim, cheias. Pena terça-feira que tá muito difícil hoje aqui. Tá bebendo com o pessoal aqui, curtindo, aproveitando, né? No litoral paulista, assim como em outras partes do país, tem gente que vem e traz a caixinha de som. Volumezinho baixo, de boa, tranquilo, sem confusão com ninguém. Pouco volume, né? Porque o que eu gosto, talvez o outro não goste, né? Então tem que ser baixinho. Eles trazem, mas a lei proíbe o uso de equipamentos sonoros na faixa de areia. Aqui em Praia Grande, a multa é de R$ 629,94, com a apreensão do equipamento. Esse é só um dos motivos das brigas que acontecem na areia. Conflito tem, por som alto dessa vez não teve tanto não, mas teve por espaço, né? Uma barraca em cima da outra, o pessoal não gostou. Mas é normal também, teve briga de carrinheiro. A gente tenta apaziguar o máximo possível, né? Cenas que se repetem em várias praias do país. Quanto mais gente na areia, maior a chance de desentendimentos. Disputa por espaço, som alto, álcool e falta de tolerância. A Operação Verão começou no dia 15 de dezembro e segue até o dia 20 de fevereiro. 812 policiais vieram de outras partes do estado de São Paulo para reforçar o efetivo no litoral. As infrações, elas giram desde infrações de trânsito, desobediência das ordens policiais, até mesmo posse irregular de arma de fogo. A gente está com cerca de 15 infratores da lei detidos e cerca de outros 12 recapturados. No último dia 10, um homem de 55 anos foi agredido com um soco no rosto por um segurança de um quiosque, aqui em Praia Grande, durante uma discussão por causa da conta, após um amigo perder a comanda. A confusão foi registrada como lesão corporal pela polícia. O caso está sob investigação. Em Porto de Galinhas, Pernambuco, a violência tomou conta da orla. Um turista de 32 anos, Rafael Ventura Martins, foi assassinado a tiros dentro de um restaurante à beira-mar. Testemunhas disseram que a briga começou após uma discussão. Rafael foi atingido na cabeça e o atirador fugiu. Esse especialista em segurança pública dá dicas sobre como aproveitar a praia com mais tranquilidade. É importante verificar primeiro a praia que você vai, o que realmente está acontecendo. Se ela primeiro, se ela está limpa. Segundo, qual o nível de violência que as pessoas comentam aí nas redes sociais. Se houver um confronto, um atrito entre pessoas da praia e o turista, realmente, infelizmente, saia desse local. Porque o que pode acontecer é você ser espancado, você ser furtado. A gente trouxe tudo da nossa cidade, viemos em conjunto em um ônibus, trouxemos tendas, comida, bebida, montamos aqui e estamos aproveitando com segurança e até o momento está sendo muito bom. Em todos os casos é preciso sempre o bom senso, que parece que muitas vezes não existe. Olha, nós sabemos que os criminosos estão cada vez mais ousados e criativos, mas preste atenção neste caso. A Polícia Federal encontrou o local usado por criminosos para modificar lixeiras usadas para o tráfico de drogas em salas VIP do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O Marco Pagetti vai trazer todos os detalhes desse caso ao vivo agora para a gente. Conte-me tudo, não me esconda nada, Pagetti. Como é que os criminosos estavam agindo? Boa noite. Oi, César. Boa noite a você, aos amigos do SBT Brasil. Esse local trata-se de uma adega, onde nos fundos funcionava uma espécie de oficina para modificação dessas lixeiras, tudo isso em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo. O local foi localizado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, isso realizado em desdobramento da Operação Heavy Clean, deflagrada aqui pela Polícia Federal. No mês passado, a PF desarticulou um esquema de envio de drogas para o exterior que envolvia funcionários da limpeza aqui do aeroporto. Eles eram aliciados pela quadrilha e facilitavam a entrada das lixeiras com fundo falso repletas de drogas. Essas lixeiras eram colocadas em salas VIP aqui do aeroporto. Aí o entorpecente era entregue como bagagem de mão para passageiros depois da revista.
um homem foi preso durante esta fase da operação. Segundo a polícia, ele era responsável por aliciar os funcionários e pagar para que eles facilitassem a entrada dessas lixeiras com fundo falso aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. César. Olha, Pajete, a gente sabe, não é? Eu falei, inclusive, no início, que os ladrões são cada vez mais ousados, criminosos, na verdade, estão cada vez mais ousados e criativos também, né? E o Aeroporto Internacional de São Paulo é muito fiscalizado, é muito vigiado, e mesmo assim eles continuam insistindo a fazer esse tipo de crime no aeroporto aqui em Guarulhos. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. O governo do Maranhão descartou a possibilidade de que o menino encontrado no município de Bacabal, após ficar 3 dias desaparecido, tenha sofrido violência sexual. As buscas pelas outras crianças desaparecidas chegaram hoje ao 9º dia. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Fernanda Aroucha, direto e ao vivo de São Luís. Ela traz as últimas atualizações sobre este caso. Fernanda, o que as autoridades disseram? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Uma boa noite, César. Então, segundo o governo do estado do Maranhão, os exames realizados em Wanderson Cauã, de 8 anos, descartaram a ocorrência de violência sexual. O menino de 8 anos foi encontrado nu na última quarta-feira e continua internado em acompanhamento multiprofissional. A Polícia Civil segue com as investigações e com as buscas pelos irmãos Ágata Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, de 4 anos, que ainda permanecem desaparecidos. No último domingo, roupas infantis foram encontradas em uma área de mata, mas a família afirmou que essas peças de roupas, não pertencem a nenhuma criança, a nenhuma das crianças desaparecidas. Uma força-tarefa segue mobilizada, com drones termais, aeronaves, também 2 aeronaves do Centro Tático Aéreo e também cães farejadores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. César. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos do Maranhão. A Polícia Federal fez hoje mais uma operação contra o desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O principal alvo foi o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. Na 9ª fase da Operação Overclean, os agentes cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em Brasília e em 3 cidades da Bahia. A Controladoria Geral da União e a Receita Federal também participaram das investigações que apuram o esquema de desvio de emendas parlamentares com indícios de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. O principal alvo da ação desta terça-feira foi o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. Em Salvador, os agentes cumpriram um mandado no edifício Mansão Wildberg, onde o parlamentar possui apartamento. O prédio, que abriga celebridades, é considerado o mais luxuoso do Nordeste, com unidades que podem chegar a quase 1.000 metros quadrados e valer mais de 50 milhões de reais. O ministro Nunes Marques, relator desse caso no STF, também determinou o bloqueio de 24 milhões de reais dos investigados. O valor deve ajudar no futuro ressarcimento dos cofres públicos. Segundo a Polícia Federal, Félix Mendonça Júnior teria recebido propina direta e indireta em troca da destinação de recursos de emendas parlamentares a pelo menos 3 municípios do estado da Bahia. Ele já tinha sido alvo da PF em junho do ano passado, em uma etapa anterior da mesma operação. O parlamentar está no 4º mandato como deputado federal. Nas últimas eleições, declarou ao TSE cerca de 3 milhões de reais em bens, entre imóveis e uma embarcação. Em nota, Félix Mendonça disse que a operação causa estranhamento, especialmente diante da inexistência de fatos novos que justifiquem a medida. Afirmou ainda que tem colaborado integralmente com as investigações e que jamais negociou a execução de emendas parlamentares. Independentemente deste caso que você acompanha agora na reportagem, a corrupção está presente em diversos países no mundo todo. O que difere o Brasil desses outros países é que aqui a impunidade é muito grande e nada, ao que parece, acontece com ninguém.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um novo recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro contra a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe e outros 4 crimes. Vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Yasmin Costa, que traz todos os detalhes para a gente. Boa noite para você, Yasmin. Boa noite a você, César, e a todos que nos assistem. O ministro Alexandre de Moraes considerou o novo recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro como, abre aspas, absolutamente incabível juridicamente, fecha aspas, já que o processo já transitou em julgado, ou seja, está encerrado e não cabem novos recursos. Ontem, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo recurso contra a decisão proferida pelo ministro no final de novembro e que rejeitou um dos recursos contra a condenação do ex-presidente. Na ocasião, Moraes destacou que, segundo um entendimento do STF, seriam necessários 2 votos contra a condenação de Bolsonaro para o recurso avançar, enquanto o ex-presidente teve apenas o voto favorável do ministro Luiz Fux. Dessa forma, o processo contra o ex-presidente permanece inalterado e ele segue preso na Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Também nesta terça, o filho de Jair Bolsonaro, Carlos, reclamou pelas redes sociais do fato do pai ter recebido protetores auriculares como forma de solucionar as queixas relacionadas ao barulho do ar-condicionado na cela onde ele está preso. César. Obrigado pelas informações, Yasmin. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O presidente Lula escolheu hoje o substituto de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aliado do petista Wellington César Lima e Silva, deixa o comando jurídico da Petrobras para assumir uma das pastas mais sensíveis do governo. O nome de Wellington César Lima e Silva ganhou força nos últimos dias no Palácio do Planalto. Na tarde desta terça-feira, ele foi chamado para conversas com o presidente Lula quando recebeu o convite formal. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Baiano de Salvador, Wellington César Lima e Silva tem 60 anos. É formado em Direito e mestre em Ciências Criminais. Ingressou no Ministério Público da Bahia no início dos anos 90. Ao longo da trajetória, chefiou o Ministério Público Estadual por 2 mandatos e se destacou pela aproximação entre o MP, as polícias e outras instituições de segurança. Em Brasília, assumiu funções estratégicas em governos petistas. Entre 2023 e 2024, como secretário de Assuntos Jurídicos, ocupou um dos cargos mais próximos a Lula. Por último, chefiou o Departamento Jurídico da Petrobras, indicado pelo próprio presidente da República. Esta não é a primeira vez que o Wellington Lima e Silva é escolhido para o Ministério da Justiça. Em 2016, durante o governo Dilma Rousseff, Lima e Silva chegou a ser nomeado para o cargo, mas teve a posse suspensa após 11 dias por decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, à época, integrava o quadro do Ministério Público. Nos bastidores, o Wellington é descrito como um quadro técnico, discreto, de perfil diplomático e de total confiança do presidente. À tarde, antes de tornar público o convite, Lula cumpriu a agenda oficial relacionada à reforma tributária. No evento, Lula apareceu ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta, com quem teve desgastes recentes. A presença dos dois no mesmo palanque foi interpretada como um gesto de distensão no início do ano eleitoral. Durante a cerimônia, o presidente sancionou a lei que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e lançou a plataforma digital da reforma tributária. O ato marca o início da implementação do novo modelo tributário. A polícia do Rio de Janeiro ouviu mais testemunhas do incêndio em um shopping da cidade no início do mês. Você confere todos os detalhes a partir de agora, porque a Bruna Carvalho traz para a gente as atualizações deste caso ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Bruna, como é que está prosseguindo essa investigação? Conta tudo para a gente. Uma boa noite para você.
Oi, César, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia tem muito trabalho ainda pela frente, eles vão fazer novas perícias no shopping, no local onde isso aconteceu, e também estão analisando agora imagens de câmeras de segurança aqui do estabelecimento. Hoje à tarde, a superintendente do shopping foi ouvida aqui na delegacia da Tijuca. Ontem também, uma pessoa prestou depoimento ao diretor de operações da brigada do shopping, também foi ouvido por aqui. A polícia quer entender o que provocou esse incêndio e como é que foi feito também o trabalho de combate às chamas. Esse incêndio que aconteceu no início da noite do dia 2 de janeiro, cerca de 7.000 pessoas estavam no shopping, um supervisor de segurança e uma brigadista morreram durante esse incêndio, outras 3 pessoas ficaram feridas. O fogo teria começado em uma loja de decoração, no estoque dessa loja, chamada Belarte, que fica no subsolo. O shopping ainda permanece interditado e a gente lembra que teve um relatório de vistoria entregue 6 dias antes do incêndio e assinado justamente pelos funcionários que morreram, que já indicava já apontava irregularidades nessa loja. Agora a expectativa é que a polícia escute nos próximos dias 2 brigadistas que participaram também desse combate ali no incêndio e os responsáveis por essa loja. César. Obrigado pelas informações, Bruno. Uma ótima noite a você e a todos do Rio de Janeiro. No interior do Ceará, uma mulher que defendeu os cachorros dela de um pitbull foi agredida pelo tutor do animal. A imagem é simplesmente revoltante. Acompanhe. Uma câmera de segurança flagrou o ataque duplo. A mulher de amarelo passeia com 3 cachorros pequenos quando um pitbull, sem coleira e sem focinheira, parte para cima dos animais. Ela tenta segurar o pitbull, enquanto o tutor do animal apenas olha. A mulher de verde se aproxima e consegue dominar o cachorro. A dona dos cachorros atacados discute com o tutor do pitbull e é agredida por ele. A cena lamentável aconteceu no município de Ubajara, no Ceará. A polícia apura o caso, registrado como lesão corporal dolosa. Um absurdo esse caso. O número de ataques de abelha aumentou no Rio Grande do Sul e a situação já acende um alerta. No verão, os insetos ficam mais agitados e o comportamento pode sim ser agravado pelas mudanças climáticas. A cachorrinha Maria do Bairro foi atacada por um enxame de abelhas africanas em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, depois de um gambá mexer em uma colmeia e atiçar os insetos. A tutora Juliana se enrolou em um cobertor para proteger o animal. Na hora, eu só pensava em salvar a Maria e me livrar dessa situação, porque foi desesperador. Eu levei mais de 40 ferroadas, só na minha cabeça eu cheguei na UPA com 20 abelhas, ainda chegaram abelhas vivas lá no meu cabelo. Então, eu cheguei na UPA, passei direto na urgência. Na semana passada, no interior do Rio Grande do Sul, um enxame de abelhas encobriu o para-brisas de um carro e provocou um acidente de trânsito em Joia. 3 pessoas ficaram feridas. No último domingo, Vironês Vanderlei Miller, de 52 anos, morreu em uma lavoura de milho após ser alvo das abelhas na cidade de Alegria, também no interior do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Saúde do Estado já soma 20 ataques de abelhas só nos primeiros 13 dias do ano. No mesmo período do ano passado, foram 7 casos. Tanto o Corpo de Bombeiros como os apicultores podem auxiliar no momento de ataque. A diferença é que o Corpo de Bombeiros ele faz o extermínio das abelhas quando elas estiverem oferecendo risco para as pessoas, ou então se elas estiverem num lugar de difícil acesso que o apicultor não consiga chegar. Especialistas afirmam que o desmatamento e os períodos prolongados de calor deixam os insetos mais agitados, o que pode explicar o aumento no número de ataques. Quando alguém se aproxima do ninho, a colmeia logo entende que há uma ameaça. Quando ela ferroa, muitas vezes ela morre, ela perde o ferrão e ela acaba morrendo. Só que isso acaba liberando um feromônio, um composto volátil, que quando chega no ninho, as abelhas que sentem esse odor do feromônio de alarme, elas sabem que é para atacar. E onde que elas sabem que é para atacar? Da onde está vindo esse cheiro. Por isso, quem perceber uma movimentação dos insetos deve se afastar. As abelhas são importantes no meio ambiente porque ajudam na polinização e na reprodução das plantas. As abelhas perto da nossa residência, elas podem causar problema, mas no ambiente correto, ela vai trazer muitos benefícios para a economia. Dá para a gente conviver,
realocando esses insetos para um local correto, onde ele realmente vai trazer benefícios para a sociedade. Preste atenção neste caso. 2 bebês foram intoxicados após consumirem produtos para substituir ou complementar o leite materno. Os lotes foram recolhidos pela fabricante e a Anvisa já proibiu a venda desses produtos. Nós vamos até Brasília mais uma vez, agora para conversar com a repórter Vitória Mello, que explica para a gente o que já se sabe sobre esses casos, hein, Vitória? Boa noite. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, os 2 bebês têm cerca de 1 ano de idade e apresentaram sintomas como vômito e diarreia. Assim que as famílias identificaram que os produtos consumidos faziam parte dos lotes contaminados, suspenderam o uso imediatamente. Na semana passada, a Anvisa proibiu a comercialização e a distribuição de lotes específicos dessas fórmulas infantis de diferentes linhas da Nestlé. A medida veio depois de um recolhimento voluntário feito pela própria empresa por causa do risco de contaminação por uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. Aqui no Distrito Federal, todas as drogarias e estabelecimentos de saúde já foram notificados pela Vigilância Sanitária, que alerta que os pais e responsáveis precisam conferir se tem esse produto em casa. A lista dos lotes está no site da fabricante. Outra orientação importante é que os pais e responsáveis fiquem atentos a qualquer alteração no comportamento da criança. A Secretaria de Saúde do DF informou que ainda já verificou os produtos distribuídos pelo próprio governo para consumo em casa e que nenhum lote com problema contaminado foi identificado. César. Obrigado pelas informações. Fica, portanto, o alerta. Uma ótima noite a você, Vitória, e a todos de Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, xingou e mostrou o dedo do meio para um manifestante nos Estados Unidos. A cena foi registrada durante uma visita do presidente americano a uma montadora em Detroit e divulgada nas redes sociais. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o manifestante teria chamado Trump de protetor de pedófilo. O republicano vem enfrentando críticas de opositores pela divulgação dos arquivos do bilionário Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual e pedofilia. De acordo com os críticos, o governo americano estaria omitindo documentos importantes. 6 procuradores federais dos Estados Unidos renunciaram ao cargo como forma de protesto. Eles afirmam, segundo um jornal americano, que sofreram pressão do Departamento de Justiça em relação ao caso da mulher morta por um agente de imigração na semana passada. Nós vamos agora ao Washington e continuamos trazendo sempre as informações ao vivo para você aqui no SBT Brasil, agora com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. O que é que os procuradores alegam, Patrícia? Conte-me tudo, não me esconda nada. Uma boa noite para você. Conto. Boa noite, César. Olha, esses procuradores, eles afirmam, segundo o jornal The New York Times, que publicou a história, que eles estavam sendo pressionados a defender uma narrativa que eles não concordam em relação ao caso da americana Renee Good, que morreu depois de ser baleada por um agente da polícia migratória. A Renee estava dentro de um carro que estava atravessado na rua em Minneapolis, no estado de Minnesota, há alguns dias. Ela participava de uma manifestação contra os agentes do ICE, a polícia migratória aqui dos Estados Unidos, que buscavam naquele momento, naquele dia, imigrantes ilegais. A Casa Branca afirma que ela jogou o carro em cima do agente migratório que agiu em legítima defesa. Já as imagens mostram que ela tentou sair com o carro e o agente que estava no lado mais à frente atirou e ela morreu no local, César. Além dos procuradores que pediram demissão em protesto, o jornal também afirma que outros 4 funcionários do Departamento de Justiça também saíram dos cargos desde que a investigação desse caso específico aconteceu. César, o governo daqui chegou a afirmar que Renee Good chegou a agir de forma a promover um terrorismo doméstico. César.
Olha, Patrícia, ontem nós conversamos aqui ao vivo também, comentei com você a respeito do frio, em virtude que você estava tudo encapotado, assim como acontece hoje também, as temperaturas ainda permanecem baixas neste inverno americano. Agora, um assunto que está em destaque por aí é essa super gripe que está se espalhando por todo o país. Conte mais pra gente, por favor. Está realmente acontecendo um surto, a gente pode dizer assim, Patrícia? Sim, o surto existe, os casos subiram muito, César, desta gripe que está sendo chamada exatamente como você descreveu aí, super gripe. A orientação das autoridades daqui é que as pessoas realmente busquem ajuda médica nos casos mais graves, principalmente para quem tem criança em casa e também no caso dos idosos. Acompanhe agora em nossa reportagem. Nesta parte do mundo, é inverno. É quando muita gente começa a sentir sintomas já conhecidos. Dor no corpo, de cabeça, febre e congestão nasal. Efeitos do vírus influenza, que leva este nome porque é influenciado pela temperatura e sobrevive mais nos dias em que os termômetros estão mais baixos. É que nessa época as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados e a doença se propaga com mais facilidade. Desta vez, uma onda de contaminações chama a atenção e os novos diagnósticos foram batizados nos Estados Unidos de supergripe. Segundo o Centro de Prevenção de Doenças do país, há 15 milhões de casos registrados desde o fim de dezembro. Já são 180 mil hospitalizações e 7.400 mortes. É o nível mais grave da doença desde o inverno entre os anos de 1997 e 1998. Nova York é o estado mais crítico. Por lá, só na última semana foram quase 30 mil pessoas contaminadas com o vírus da gripe. 4.200 tiveram que ser internadas por complicações do quadro de saúde. Na Califórnia, o governo local classifica o número de casos de gripe como elevado e explica que isso é por causa do vírus H3N2. Segundo a médica infectologista Rosana Richtmann, esta variante é conhecida, mas chegou desta vez um pouco diferente. O que tem de diferente, e por isso que a gente chama de supergripe, gripe K, etc., é que este vírus que está circulando agora, ele sofreu uma pequena mudança, uma pequena mutação genética. Então faz com que o nosso sistema imunológico, que está acostumado a encontrar com esse vírus, ele não está reconhecendo, está parecendo um primo dele, mas não parece que é ele. Nos relatórios semanais divulgados para o público, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos destaca que a vacina contra a gripe reduz os riscos de contaminação. Mas há uma semana, a mesma instituição mudou as normas para o calendário de vacinas obrigatórias para as crianças. De 17, agora são 11 imunizações consideradas essenciais. A da gripe não está na lista. Assim como as vacinas contra as hepatites B e A, Covid-19 e meningite, a da gripe agora entra em uma classificação descrita como baseada em decisões clínicas. Na prática, os pais são orientados a decidir com os médicos se vacinam ou não os filhos. No Brasil, a vacina contra a gripe entra no calendário entre os 6 meses e os 5 anos da vida da criança. Segundo a médica, isso é essencial para prevenir casos mais graves. E ela cita também os idosos. Na minha opinião, não tenho dúvida que as crianças têm que se vacinar contra a influenza. A gente sabe que as crianças elas são mais vulneráveis a infecções mais graves. E eu diria para você que, em especial, entre 6 meses e 2 anos, não tem o que discutir, na minha opinião. Deve se vacinar. E o Brasil amplia isso até menores de 5 anos. E enquanto faz muito frio nos Estados Unidos e também na Europa, nós estamos vivenciando verdadeiros recordes históricos de calor, especialmente no Rio de Janeiro, onde pacientes de hospitais públicos da capital denunciam falhas nos sistemas de ventilação e refrigeração. Pacientes do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, precisaram se abanar para tentar aliviar o calor. O motivo? O ar-condicionado da unidade de saúde não estaria funcionando. Não liga, não desliga, não faz nada. Simplesmente parou. Em descaso, aqui no Souza Aguiar. E este não é um caso isolado na capital fluminense. No Hospital Municipal Lourenço Jorge, a situação é a mesma. Ali, o ar-condicionado 19 graus que não funciona. 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 19 graus que não funciona.
não está funcionando, está em 19 graus só de fake news. Os acompanhantes dos pacientes até tentaram abrir janelas e portas dos quartos para amenizar o calor, mas sem resultado. As janelas abertas, entendeu? Para dizer mesmo que o ar-condicionado não está funcionando. As 4 janelas daqui abertas, ó. Entra mosca, entra tudo aqui na enfermaria. O Rio de Janeiro tem enfrentado temperaturas que ultrapassam os 40 graus. Um risco para a saúde e um problema para os pacientes que precisam lidar com a falta de ar-condicionado. Algumas pessoas até tentaram levar ventiladores para os quartos, mas foram proibidas. Disseram que tinha que ir na ouvidoria, depois na diretoria, mas não sei o quê, buscar papel para lá, para lá. Ele até desistiu. Vem mosca, vem à noite aquelas muriçoca, mosquito da dengue, e a preocupação de todo mundo agora no calor pegar uma dengue ou os próprios acamados poderem pegar uma infecção qualquer com a mosca pousando. Enquanto o calor segue batendo recordes, pacientes e acompanhantes cobram providências imediatas. Você ficar confinado no hospital já é horrível. E ainda sem pelo menos um mínimo de conforto, entendeu? As direções dos 2 hospitais municipais citados na reportagem informaram que já providenciaram o conserto dos aparelhos de ar-condicionado. Cabeça pesada, falta de ar, cansaço. Olha, se você está se sentindo assim nos últimos dias, muito cuidado. Pode ser o seu corpo reagindo a esse calorão e isso, evidentemente, não é bom. O açaí geladinho é um alívio para os banhistas, mas para quem caminha pela praia toda vendendo, não tem sido nada fácil lidar com o calorão. Às vezes a gente sente uma tontura, aí senta um pouquinho, mas aí toma uma água bem gelada e volta. Imagina só o André, que precisa empurrar a carrocinha com a panela quente, cheia de milho. Mesmo se cuidando, ele quase desmaiou. Tontura, vontade de vomitar. Ruim na areia, pior ainda no asfalto. Junto com o calor do motor, calor do asfalto, filho, vejo um chuveiro na calçada, eu paro, tiro o tênis, me molho, volto pra moto. A Cíntia é técnica em segurança do trabalho. Ela precisou levar até o hospital um funcionário que passou mal com o calor. Teve a pressão baixa, a glicose baixou. E aí ele foi encaminhado para cá, eu vim acompanhar ele, tá tomando soro, glicose, vai passar pelo médico. É muito importante prestar atenção quando o corpo reclama. Ainda mais se você só sente, no verão, um mal-estar que não acontece em outras estações do ano. Os médicos alertam, a exposição às altas temperaturas pode trazer riscos à saúde. E todo cuidado é pouco. Esses são os sintomas que preocupam a gente, porque às vezes pode não significar nada, apenas uma desidratação relacionada ao calor, ou pode significar uma doença muito grave. Nos hospitais municipais do Rio, os atendimentos relacionados a problemas causados pelo calor aumentaram 30% este ano. As principais queixas foram desidratação, cãibras, exaustão, insolação, além de piora de problemas cardiovasculares. Crianças e idosos são os mais afetados. Com o calor intenso, o corpo dilata os vasos sanguíneos para manter a temperatura adequada. Isso faz com que o coração trabalhe mais, podendo causar queda da pressão arterial. Essas alterações contribuem para a ocorrência de acidentes vasculares. Outro fator de risco é a desidratação, que deixa o sangue mais grosso e aumenta as chances de formação de coágulos. Segundo a Rede Brasil AVC, 53% dos casos ocorrem em pessoas com menos de 70 anos. Então, quem quer aproveitar o verão tranquilamente já sabe qual é a receita. Bastante fruta, água, me alimento bem, com horários, né? Porque esse calor tá demais. E além de todos esses cuidados, é preciso ficar atento também às chamadas chuvas de verão. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta laranja, considerado de perigo para tempestades nos litorais de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Segundo o INMET, rajadas de vento devem chegar até 100 km por hora. Em Santa Catarina, onde mais de 90 casas já foram afetadas, há risco de queda de granizo e corte de energia elétrica, além de danos em plantações,
queda de árvores e alagamentos. O temporal é resultado da passagem de um ciclone extratropical pelo sul do país. E atenção, um temporal provoca alagamentos agora em São Paulo. Na Radial Leste, o trânsito ficou interrompido. Alguns motoristas arriscaram a travessia. A Defesa Civil divulgou um alerta de risco de chuva forte e tempestade para todo o estado. Há possibilidade de rajadas de vento, raios e queda de granizo em diversas regiões do estado. Em Itaquaquecetuba, na região metropolitana, uma árvore caiu sobre um carro. 2 pessoas ficaram presas por causa da fiação elétrica. Bombeiros tentam resgatar as vítimas. E agora nós vamos fazer um giro para ver imagens ao vivo. Esta é a Avenida Faria Lima, uma das principais aqui no coração da cidade de São Paulo. Você está acompanhando essas imagens, enquanto nós vamos mostrando para você agora a Avenida 9 de Julho, também importantíssima no cenário da grande metrópole de São Paulo. Esta já é a Rua da Consolação. Você vê que o trânsito está tranquilo, mas a chuva caiu e de maneira muito forte, como acontece sempre nas chamadas chuvas de verão. Essa é a Avenida Santo Amaro, também de grande importância na capital paulista, mas que está com o trânsito muito fácil agora nesse momento, e você está acompanhando tudo isso ao vivo com o SBT Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master e disse que o país pode estar diante da maior fraude bancária da história. Nós vamos voltar a Brasília agora para conversar com o repórter Murilo Fagundes. Boa noite, Murilo. O que disse o ministro Fernando Haddad? Conta pra gente. Boa noite, César. Boa noite a todos. Foi uma defesa enfática do Banco Central, viu? Fernando Haddad disse que o Ministério da Fazenda tem dado todo o respaldo institucional ao BC e elogiou a atuação da autoridade monetária, que foi classificada por ele como tecnicamente robusta. Nesta terça-feira, o Banco Central desistiu de recorrer ao Tribunal de Contas da União contra a inspeção do processo de liquidação do Banco Master. Na prática, o caminho agora está aberto para que os técnicos do TCU tenham acesso a todos os documentos do Banco Central que embasaram aquela liquidação. O ministro Fernando Haddad defendeu a investigação e o ressarcimento dos prejuízos causados. Ele ainda afirmou que podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, como você bem disse. Vamos acompanhar agora o que falou então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? Me permita agora te fazer uma pergunta. Você está em dia com as suas dívidas? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque 4 em cada 10 consumidores estão inadimplentes no Brasil, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Não sei se é o seu caso. São mais de 70 milhões de pessoas com contas em atraso. A Bárbara recebeu uma notificação no celular de que está com o nome sujo. São dívidas relacionadas a contas de banco e cartões de loja. Eu não sabia, porque eu fui abrir um crediário e meu CPF não passou por motivo de restrição no CPF. E quando eu fui bater a conta, deu 1.000 e pouco a 2.000 de dívidas. Em todo o país, o número de consumidores inadimplentes aumentou 10% em dezembro, em comparação com o mesmo período de 2024. Já são quase 74 milhões de pessoas negativadas. Ou seja, 44% da população adulta tem algum tipo de conta no vermelho, um recorde histórico. Muito por conta do ano turbulado que a gente viveu ano passado, né? Foi um ano muito complexo, a gente teve ali, principalmente na metade do ano, um aumento muito expressivo na inflação, que acaba comprometendo a renda do brasileiro, né? E isso, no final das contas, vai acarretar inadimplência. A gente tem um juros muito elevado, isso acaba
encarecendo o custo do crédito. Os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Nacional mostram que a região sul teve alta de 10,86% no número de inadimplentes, a mais expressiva do país, seguida pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Em números absolutos, o estudo aponta que a região Sudeste tem o maior número de endividados, 31 milhões de consumidores. O levantamento aponta ainda que 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de R$ 500. Os mais endividados são pessoas na faixa etária de 30 a 39 anos e as mulheres são maioria, com 51,26%. Na França, agricultores foram às ruas de Paris em protesto contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Centenas de agricultores se concentraram em frente à Assembleia Nacional da França e também no Arco do Triunfo. Segundo os produtores, o acordo aprovado na última sexta-feira pela maioria dos países do bloco europeu, apesar da rejeição da França, cria concorrência desleal com os produtos agrícolas da América do Sul, que são mais baratos. A França é a maior potência agrícola da União Europeia. Novos protestos estão marcados para os próximos dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai tomar medidas severas caso o Irã execute alguns dos manifestantes que estão nas ruas há 3 semanas. A primeira execução, aqui de um jovem que foi preso, está marcada para amanhã. Os protestos contra o regime iraniano já deixaram mais de 2.000 mortos. Um país que entra na 3ª semana com cenas de guerra civil. E um governo que insiste na versão de que o problema não é dele. Temos uma grande quantidade de documentos e evidências indicando o envolvimento dos Estados Unidos e de Israel nesse ato terrorista, disse o ministro iraniano das Relações Exteriores. Boa parte da comunidade internacional, inclusive as Nações Unidas, tem outra versão. Estamos horrorizados com a violência das forças de segurança, disse o porta-voz da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Reino Unido, França, Alemanha, Finlândia e Dinamarca convocaram seus embaixadores do Irã. Organizações iranianas de direitos humanos e a Anistia Internacional confirmaram que um dos milhares de manifestantes que foram presos será executado nesta quarta-feira. Irfan Soltani tem 26 anos. A sentença foi anunciada, segundo a família dele, 2 dias depois da prisão, na última quinta. O Irã vai entrar no 5º dia com bloqueio total da internet, com pouquíssimas possibilidades de fazer ligações por telefone, por exemplo. Muitos podem sequer estar sabendo ainda que o presidente dos Estados Unidos anunciou 25% de tarifas para todos que fazem negócios com o país. E que nesta terça a China avisou que se isso acontecer, vai reagir. Vamos garantir de forma firme nossos direitos e interesses, disse a porta-voz do governo chinês, enquanto analistas do país vão ainda mais longe. Trump está blefando de novo e a China vai bancar esse blefe. Estou certo de que Trump não tem coragem de impor essa tarifa à China, afirma o reitor da Universidade Fudan, em Xangai. A China é o maior dos mais de 100 parceiros comerciais do Irã, seguida de Iraque, Turquia e Emirados Árabes. A última mensagem de Donald Trump sobre o assunto foi para os manifestantes. Continuem com os protestos e assumam um controle de suas instituições. A ajuda está chegando, mas não há consenso entre os iranianos sobre isso. Espero que nem Trump, nem Netanyahu, nem nenhum outro político de fora faça nada contra o Irã, a não ser nos apoiar e nos dar voz, disse Shiva, ativista que vive no exílio em Roma e acompanha de longe a maior pressão em décadas contra o regime iraniano. E o governo brasileiro, por meio de sua diplomacia, se manifestou hoje pela primeira vez sobre os protestos no Irã. A nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores diz que o Itamaraty acompanha com preocupação os protestos e lamenta as mortes, sem citar a repressão do governo local aos manifestantes.
A diplomacia brasileira reforçou ainda que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, em meio às ameaças vindas dos Estados Unidos contra o país do Oriente Médio. A manifestação do Brasil vem depois de Donald Trump anunciar uma sobretaxa de 25% para todos os países que tiverem negócios com o Irã. Segundo o republicano, a decisão é final e conclusiva. A medida, que poderia impactar o Brasil, faz parte de uma pressão econômica sobre o Irã, na avaliação do economista Márcio Sete Fortes. O governo brasileiro, se observar bem essa situação, poderá perceber que a política norte-americana nesse momento é uma política de sufocamento econômico do Irã, no sentido de aproveitar o momento para esperar que o regime atual, que é inimigo dos Estados Unidos, o regime atual, possa ser removido em definitivo pela população. Só no ano passado, o comércio entre Brasil e Irã chegou a quase 3 bilhões de dólares. Mas até agora, o Palácio do Planalto diz que não recebeu nenhuma notificação oficial do governo norte-americano sobre aumento de tarifas. Em 2025, milho e soja responderam por 87% das nossas exportações ao Irã. Mas o ex-diretor no Brasil do Banco Interamericano de Desenvolvimento destaca que a taxação dos nossos produtos nos Estados Unidos teria um impacto muito maior do que a perda temporária do mercado iraniano. Nós temos que lembrar que nós direcionamos para os Estados Unidos produtos industrializados, semi-industrializados. Então, não seria bom perder o mercado norte-americano, porque, embora seja temporária a questão, o nosso volume de comércio com os Estados Unidos é muito maior. Um ataque russo com cerca de 300 drones deixou ao menos 4 mortos na Ucrânia. Segundo as forças ucranianas, 247 drones da Rússia foram interceptados em 8 regiões do país. Mísseis disparados contra alvos civis e infraestruturas energéticas deixaram milhões de ucranianos sem luz e sem aquecimento, com termômetros marcando 13 graus negativos. Equipes de resgate buscam sobreviventes em Kharkiv, onde 4 pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas. A ofensiva é considerada a pior das últimas semanas e ocorre em meio a tentativas de negociação pelo fim do conflito, que se arrasta já há 4 anos. E de volta ao Brasil, uma quadrilha foi presa em São Paulo após realizar arrastões na zona leste da cidade. Um dos criminosos, conhecido como Mineirinho do Crime, havia recebido o benefício da saidinha temporária em Minas Gerais. Essas imagens mostram como o Mineirinho do Crime e a quadrilha dele agiam em São Paulo. Enquanto ele entrava nos estabelecimentos armado com um facão, os comparsas esperavam com o carro do lado de fora para facilitar a fuga. O líder da quadrilha era procurado pela Justiça de Minas Gerais. Os crimes aconteciam em diversos pontos da zona leste da capital paulista. Além de Mineirinho do Crime, um outro homem e 2 mulheres foram presos. O caso foi registrado como roubo e associação criminosa. E agora a gente volta a falar da chuva que castiga São Paulo. Toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos. Você confere agora imagens da Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Tem carro quebrado na região e pontos intransitáveis. Um agente de trânsito indica que não dá para passar com o carro por ali. Ao todo, até agora, 7 chamados foram registrados na cidade para quedas de árvore na capital e também na região metropolitana. E a gente espera que os paulistanos e os paulistas, de uma forma geral, não fiquem sem energia elétrica. Você fica agora com a novela Amar. Na sequência tem meu querido amigo Ratinho e logo em seguida o SBT Repórter. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui no SBT. Uma noite de terça-feira abençoada para você e até amanhã, 7:45 com mais um SBT Brasil. Até lá!